Oiê, vamos falar de 2024? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para poder falar, assim como eu falei também no ano passado, sobre como que foi o meu canal, como que foi também a minha sensação, fazendo as leituras, fazendo os resumos, eu quero falar aqui hoje sobre o meu canal em 2024, mas também acho que falar uma coisa bem legal, que eu gosto também de compartilhar com você, que é aluno ou pessoa que está acompanhando leituras, que é falar de quais foram as minhas leituras e o que eu achei também dessas obras num panorama geral. O que eu quero que fique bem claro, que às vezes pode ser que fique um pouco meio confuso, porque eu gosto muito de fazer diversas leituras, mas o foco principal desse canal, às vezes meio que fica pela tendência de eu fazer resumos mais longos e detalhados para vestibulares, eu também faço algumas leituras do que eu realmente gosto ao longo do ano. Vale lembrar que esse ano de 2024 foi um pouco mais turbulento do que o comum, porque eu tô ainda me adaptando um pouco mais com a vida aqui da Bélgica, agora que eu consegui finalmente ter um pouco mais de tempo, conseguir entender melhor, conseguir me adaptar com melhor a vida aqui também. Não só por isso, mas também foi um ano que aconteceram várias coisas pessoais, como por exemplo, eu me casei, eu também tive a minha filha, agora ela já tá com seus 7 meses, voltei para o Brasil pela primeira vez em 3 anos, e não só isso, também o canal finalmente monetizou. É uma coisa que eu estou muito surpreso, porque geralmente eu ouço muitas pessoas falando que demora 3 anos ou 4 anos para o canal começar a dar alguma coisa de dinheiro. Então, dentro de 2 anos que finalmente agora surgiu essa possibilidade de eu conseguir ganhar dinheiro por pessoas que estão assistindo meus vídeos, eu fico muito feliz, principalmente pelas pessoas que estão acompanhando, que estão assistindo, que comentam e também fazem sugestões de livros para eu poder ajudar vocês nos vestibulares ou nas leituras que vocês precisam. E também de forma de você ficar curioso de quais foram os vídeos mais visualizados dos top 5 que eu tive do meu canal no ano de 2024, o primeiro deles foi A Ilustre Casa de Ramírez. Logicamente que esse é um livro um pouco difícil também até de você ter alguns tipos de resumos mais prolongados, porque eu acho que o primeiro é um livro bem chato, bem piegas, bem pedante. Eu não sou tão fã assim do Eça de Queiroz lendo, mas eu só acho mais na sensação de você conseguir discutir ele. Então é uma coisa meio você assistir a série Dark do Netflix. Não é tão legal assistir, mas discutir sobre é muito bacana. O segundo vídeo foi o Marília de Dirceu. Eu acho que agora vai ter finalmente uma forma de você ter menos pessoas assistindo esse vídeo, porque ele saiu agora da lista de leitura obrigatória da FUVEST. Tudo bem que ele ainda se mantém na lista de leitura obrigatória da UFPR, mas eu não sei se nesse ano, porque a UFPR ainda precisa lançar a lista de leitura obrigatória, se Marília de Dirceu vai continuar com uma leitura. Além disso, é um livro que realmente muitas pessoas precisam estudar por conta do arcadismo, que é muito comum se ter. Nesse vídeo, eu esqueci de fazer a análise dos sonetos que tem dentro de Líria de Marília de Dirceu, mas é um vídeo que eu gosto muito, é um vídeo que eu acho bem legal e que eu acho muito carinhoso, porque me deu um pouco dessa motivação de continuar fazendo essas análises mais longas. Eu tenho agora nesse canal algumas análises que eu faço de 3 minutos ou 4 minutos ou 5 minutos sobre uma obra e realmente não dá pra poder falar de tudo, mas eu sei que tem muitas pessoas que preferem às vezes uma análise um pouco mais curta e tem gente que gosta de ver uma análise mais longa, mas aí às vezes eu perco a mão, né, porque por exemplo, o de Ilustre Casa de Ramírez foi 1 hora e 30 minutos e Marília de Dirceu acabou saindo em 50 minutos. O terceiro vídeo mais visualizado foi o de Caramuru, foi o inicial que eu fiz. Aqui a gente vai ter que dentro do canal eu tenho 2 vídeos sobre Caramuru. Eu tenho um que é mais curtinho, que é quando eu ainda era professor na escola de Taquaritinga. Eu fiz para poder ajudar meus alunos a poder direcionar eles com uma atividade, mas posteriormente eu fiz um vídeo um pouco mais detalhado, falando das personagens, do enredo, que meio que seria o vídeo inicial para poder falar desses vídeos que eu faço um pouco mais longos, trazendo os artigos científicos, trazendo as anotações que eu faço e também algumas análises pessoais. Não é de se estranhar que se talvez o primeiro vídeo mais visualizado do ano foi A Ilustre Casa de Ramírez, que o quarto mais visualizado foi o eu falando sobre 5 coisas para poder saber antes de ler A Ilustre Casa de Ramírez. É também uma forma de vídeo que eu faço para poder ajudar as pessoas a saber o que prestar atenção. Eu acho que tem muitos livros que ajudam você a ter uma leitura melhor se você conhece algumas coisas, como por exemplo, nesse livro a gente vai ter 2 histórias acontecendo. Uma história que é o do Gonçalo escrevendo a narrativa histórica do Truquetecindo, então a gente do meio do nada aparece o Truquetecindo com uma personagem principal em suas cruzadas, mas também temos o Gonçalo e sua vida política. Então se você sabe que vai ter essas 2 histórias
acontecendo ao mesmo tempo, fica um pouco mais fácil e você se sente menos pressionado ou confuso do que está acontecendo. E por fim, um dos meus favoritos e uma das minhas leituras favoritas do ano, que foi Água Funda. A gente vai ter que essa obra, ela também foi pedida no que a gente vai ter na FUVEST, mas também ela vai aparecer na URGS e muito provavelmente pode ser que ainda tenha nesse ano, na mesma leitura da URGS, para você ainda continuar lendo Água Funda. Mas foi um livro que me deixou muito emocionado, que eu gostei muito de fazer essa leitura. E eu fiquei muito feliz e até meio empolgado, porque é um vídeo que tem 2 horas e 30 minutos. Então é uma obra que, se você não precisar ler para vestibular, eu acho que você pode colocar um pin e deixar ele para você ler na sua vida. Agora vamos para as leituras. Então o que eu li em 2024? Vai ser uma gama tanto de livros que eu leio por conta dos vestibulares, que eu foco principalmente em FUVEST, Unicamp, mas também que agora eu estou dando um foco um pouquinho maior para a UFPR, mas também não deixa de ter alguns livros também que eu fico meio curioso quando a gente fala da UFSC, da UEL e da URGS. Então a gente vai começar agora com meio que uma forma que foi o que eu li em ordem. Então o primeiro deles vai ser Os Ratos. Os Ratos foi uma obra que eu achei muito legal, porque ela vai substituir dentro da lista da FUVEST o que a gente tinha antigamente da obra Angústia. Eu acho que é um livro que, se você não vai meio que entendendo que existe essa psicose do que a gente vai ter do Nazi a Zeno, fica um livro meio confuso. Teve muitas pessoas que quando foram ler esse livro falaram de uma parte que não conseguiam entender dessa confusão mental, mas a confusão mental ela é proposital na narração, porque o próprio personagem ela está confusa mentalmente. Então essa confusão ela tem que se passar para o que você tem da narração, da leitura da personagem, para poder entender ela melhor. Porque eu acho que seria muito difícil você entender o quão confusa mentalmente ela é se ela faz uma narração perfeita. Depois, a gente vai ter que a próxima leitura do que eu tive do ano vai ser A Ilustre Casa de Ramírez. A Ilustre Casa de Ramírez foi um grande problema, por quê? Porque primeiro eu comecei a fazer essa leitura e depois eu desisti porque eu vi que ia demorar muito tempo. Não sei se foi porque quando eu abri a minha edição tinham 400 páginas ou porque eu cheguei até o capítulo 2 sem entender nada do que estava acontecendo no capítulo 1. Então eu meio que fiz uma pausa, depois eu retomei a leitura e eu continuei fazendo a leitura e tentando entender um pouco mais do que poderia estar dentro dessa obra. Eu acho que é uma obra que você tem que sim fazer uma certa discussão, tentar ler de novo, mas assim como eu também falei em um dos meus outros vídeos que eu falei a respeito de qual seria a ordem dos livros que eu leria na lista de leitura obrigatória da FUVEST, eu até comentei que eu deixaria esse nos últimos 3 para você poder ler o resumo, porque eu acho que é uma obra interessante, sim, mas eu não acho que é uma das obras mais importantes do S. de Queiroz. Eu acho que tem outras obras como O Crime do Padre Amaro, A Cidade e as Serras, ou até mesmo Os Maias, que seriam obras que talvez você poderia ver um pouco mais na maestria do S. de Queiroz. Então eu não sei se o meu santo não bateu com essa obra ou se realmente essa obra ela é completamente chata e ficou até meio estranho de por que se escolhe isso para FUVEST. Bom, mas eu acho também que é muito legal a FUVEST trazer esses livros que são talvez não só pelo conceito de serem legais, de serem lidos também, mas a obra é meio chatinha mesmo. E aí a terceira obra que eu já tinha comentado então, que foi um dos livros mais visualizados, o resumo aqui do canal, que é Água Funda da Ruth Guimarães. É um livro apaixonante. Eu gosto muito de folclore, dessa coisa do campo, dessa coisa de entre você ter a realidade e entre você ter o sobrenatural. É uma coisa que eu fiquei muito... Eu acho que é um livro que me marcou muito. Eu acho que ele, até hoje eu fico às vezes pensando em algumas partes, até mesmo do título. Tem muita gente que me traz algumas perguntas ainda no resumo, e aí eu fico meio que voltando atrás. Vai ver, talvez até seja um desses livros que a gente meio que deixa de cabeceira e leia depois um pouquinho de novo. É um livro que eu gostei muito. Acho que às vezes até mesmo eu quero falar de algumas outras coisas, como por exemplo das personagens. Gravei até um outro vídeo falando sobre as águas de Água Funda e sobre o significado desse elemento dentro da obra, que talvez mais pra frente eu também vou falar sobre o vento em Água Funda e o silêncio em Água Funda também, que são outros elementos muito interessantes. Talvez exista essa coisa assim, como eu falei, de menos pessoas assistirem, porque meio que eu tento trazer para as pessoas o que elas vão visualizar de vídeos por conta dos vestibulares. Então resumos mais longos é sempre o que eu tento dar prioridade, mas às vezes eu tenho que meio que intercalar com algumas coisas que eu gostaria de fazer também. E aí a decepção que eu tive do ano, que foi Alice no País das Maravilhas, que estava como leitura obrigatória da Unicamp. Cara, Alice no País das Maravilhas, eu não sei se em inglês é diferente, eu não sei se pra geração passada era um livro muito marcante, eu tento
tentei realmente gostar e tentar entender o que estava acontecendo em Alice no País das Maravilhas, mas não desceu pra mim. Assim, até mesmo na edição do que eu fiz do vídeo, eu tentei pegar um pouco mais pela parte do nonsense, de tentar pegar um pouco mais do que não era esperado, dessa coisa dos questionamentos. A obra trata de coisas elementais muito importantes, mas eu acho que existe um choque cultural. Primeiro, porque a gente tem isso de uma era vitoriana, especificamente da Inglaterra, e tem todo um contexto histórico que acho que é meio difícil aqui. Se já é difícil a gente entender algumas questões culturais e históricas do Brasil, imagine da Inglaterra antigamente. Se a gente não consegue entender nem da questão cultural da Inglaterra hoje em dia, sem estudar ou até mesmo perguntar para as pessoas que moram lá, imagine da Inglaterra antigamente. Então eu acho que ficou um pouco, não sei, eu não sei se não me desceu, eu não sei se é o meu estilo, eu não sei se realmente eu não gosto dessa coisa do nonsense, se eu não gosto realmente do que foi escrito como Alice no País das Maravilhas, ou se eu tava esperando até a mais do que era pra ter sido. Porque quando você fala com um fã de Alice no País das Maravilhas, ele fala como se fosse a melhor obra já escrita, ponto. Então eu não sei se eu coloquei muito e eu tava esperando muito, ou se realmente eu que deveria ter baixado a minha bola. Apesar de eu não ter conseguido fazer esse livro de resumo para a UERJ, eu fiz a leitura de As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo. Foi até engraçado, por quê? Porque eu trabalho também em Bruxelas como professor de inglês. E aí eu falei, bom, eu vou ler alguns contos, algumas crônicas aqui da obra, porque eu gosto de Luiz Fernando Veríssimo, eu já li algumas obras dele, como eu também já vi o da Mesa Voadora, e histórias para poder se ler na escola, e eu falei assim, bom, eu vou ler alguns, só pra, enquanto eu tô aqui na viagem, porque dura 1 hora de trem, então só pra ver qual que é o teor, às vezes eu posso fazer só sobre um narrador da obra, ou alguns pontos interessantes, ou 5 coisas pra poder saber da obra. Acabou que eu li o livro inteiro. Então... Porque eu gosto tanto da escrita do Luiz Fernando Veríssimo e também da comédia, que quando eu fui lendo, eu não consegui parar mais. Então eu cheguei em Bruxelas, eu já tinha terminado a obra. Então eu fiquei tão imerso que depois, acho que faltava tipo 1 semana pra depois fazer a obra e explicar pra UERJ. Eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar esse livro pra mim e eu vou depois fazer alguma outra coisa. Talvez, mas no futuro eu faça uma análise, e aí eu faço uma análise de cada uma das crônicas e também do teor. Mas foi um livro que eu gostei muito, eu tinha esquecido que eu gostava tanto de ler Luiz Fernando Veríssimo. Então, pra você que quer ler uma obra curtinha, que também tem algumas crônicas, você pode ler só algumas crônicas específicas, vale muito a pena ler Luiz Fernando Veríssimo, e especialmente esse livro que foi pedido como leitura obrigatória da UERJ. Agora, esse livro caiu como uma lavagem espiritual. Por quê? Porque foi bem na semana de maio, no finalzinho de maio, que estava começando já a primavera aqui na Bélgica, mas também que teve o nascimento da minha filha e que também eu fui para o hospital com a minha esposa e lá a gente ficou por uns 5 dias. Eu comecei a fazer essa leitura mais ou menos 1 semana antes da minha esposa ela começar a ter as contrações e também de ter o parto, e eu terminei o livro mais ou menos no mesmo período que a gente saiu do hospital. Cara, Niket, uma história de poligamia, eu não sei, acho que talvez seja uma aula mestre de como que você pode entender o que é ser mulher sem necessariamente você ser mulher. Logicamente, existem várias outras coisas que não estão englobadas no sentido de você saber tudo do que acontece. Por quê? Porque não é uma história que acontece no Brasil, não é uma história que de fato aconteça com todo o contexto cultural e todos os conceitos, mas assim como eu falei na obra, é muito difícil você tentar não pensar que essa obra poderia ter acontecido no Brasil do mesmo jeito. Tudo bem, a gente não tem a coisa da poligamia? Tá, a gente não tem a coisa da poligamia, mas quantas histórias a gente não conhece sobre pessoas que têm uma segunda família escondida, ou se não que tem casos de amantes? Então, é uma história que eu fiquei muito chocado. Tudo bem que tem vários conflitos dentro da obra, porque mostra como é difícil a gente ter essa coisa da sororidade, do feminismo, porque não é simplesmente uma forma de você quer, ou você individualmente vai conseguir virar feminista e virar igual, mas é uma coisa que talvez tem essa coisa também das pessoas em volta de você, a sua família, a própria sociedade, todo bem como ela é construída, e fica difícil você conseguir, do nada, ser uma pessoa diferente. E também todo o desenvolvimento que a gente vai ter da Rami é sensacional, da primeira página até a última página. Agora, a novidade que a Hasbro tinha guardado e eu não tinha visto, que eu acho que tinha começado a acontecer desde 2012 ou 2016, eu não sei o ano exatamente, que é o história em quadrinhos do Power Rangers.
Cara, a história do Power Rangers em quadrinhos é muito boa. Tudo bem, eu acho que existe talvez uma coisa, eles fizeram de uma coisa muito inteligente que é, toda vez que a gente tem uma história sendo recontada mais uma vez de algo que você já conhece, você pode cair em duas coisas, ou na nostalgia ou na novidade. Eu acho que ele acerta muito bem nas duas coisas. Por quê? Porque a gente tem o fator da nostalgia, porque eles pegam o primeiro Power Rangers que a gente vai ter da versão americana, que é o Mighty Morphin, então aí eles vão trabalhando como sobre a gente vai ter o conceito de o que é um Ranger vermelho, o que é um Ranger amarelo, o que é um Ranger azul, qual que é o conceito do que tem. Cara, sabia que tem explicação de por que existe a cor de cada Power Ranger? Tipo, no sentido de que, beleza, o vermelho, ele é o líder, tá, mas isso ficou um pouco claro em todos os Power Rangers, mas que o azul, ele é lidado com você conseguir resolver problemas, tipo assim, se eu não sabia do que existia, assim como, por exemplo, a gente também vai ter, por que a gente sempre tem um Power Ranger que ele é verde e depois que é um Power Ranger que ele é preto quando a gente vai falar do sexto Power Ranger? Porque a gente vai ter que lá na origem que a gente vai ter deles, é que existe esses dois irmãos, que eles tinham essas duas cores e cada geração vai se mudando quem é esse sexto Power Ranger. Então, tem várias coisas que vão sendo explicadas, assim como também outras coisas que aconteceram que, infelizmente, isso foi uma coisa mais de produção, como, por exemplo, o Power Ranger vermelho, o amarelo e o preto, quando na primeira temporada eles pediram por mais dinheiro, eles foram substituídos por outros atores. Mas nas histórias em quadrinhos, eles são elevados para um outro nível de patamar de Power Rangers. Então eles viram o Omega Rangers. Então, apesar de ter tido essa coisa triste no primeiro Power Rangers, deles terem sido demitidos porque eles só pediram um salário a mais, nas histórias em quadrinhos, eles são homenageados como ainda continuando com a história. Então, tem esse fator da nostalgia, da gente ver os Power Rangers da primeira geração e tudo mais, mas também tem essa novidade de conceitos que vão sendo explicados que eu acho muito legal. E não só focando nos Mighty Morphin, mas depois falando também de outros Power Rangers. Lógico que não foi uma leitura fácil, ler Nick Cat é uma história de poligamia, então eu meio que ia invertendo para poder ler algumas outras obras enquanto eu estava no hospital, e aí eu também li a obra em inglês Someone Could Get Hurt, que seria algo como uma tradução de alguém pode se machucar. Eu acho que esse livro começa de uma forma muito inteligente, porque é um livro de paternidade escrito por um pai, mas que ele começa com primeiro uma leitura precatória. Então eu acho que ele já tem um aviso para você do que você vai ser aguardado nos próximos capítulos. O primeiro capítulo ele fala do filho, que ele vai ser internado, mas todos os capítulos posteriores são cenas engraçadas da paternidade. Então como ele tem que lidar com os desejos de gravidez que tem da esposa, como também tem que acordar para poder cuidar da criança, ou como você tem que lidar com a criança e as coisas que você nunca achou que deveria ter que contar para eles. Como, por exemplo, em um dos capítulos está explicando que tinha que ter uma lei na casa, uma regra na casa, que era ninguém pode colocar a escova elétrica no pinto. Por quê? Porque acontecem essas coisas com criança quando você tá em casa, de que você tem que criar essas regras. Tudo bem, toda regra tem um passado. Mas depois contar no final sobre esse terceiro filho que foi parar no hospital e toda a jornada que tem de você ter esse lado emocional. É um livro com várias partes muito engraçadas, mas eu acho que também a parte engraçada, ela chega também na parte trágica e triste, que ele te pega no coração. Então, eu acho que pra quem quer ser pai ou é pai, esse livro é sensacional pra poder fazer uma leitura. Não sei se esse livro tem em português, porque eu fiz a leitura em inglês, então talvez possa ser que se você achar uma tradução, valha muito a pena ler. E aí, como eu tinha terminado, porque a gente tem que esse do Power Rangers que eu tava lendo, ele ainda tava sendo publicado. Eu acho que ele terminou de ser publicado mais ou menos na metade do ano passado. E aí tinha algumas outras histórias paralelas que eu fui lendo também das histórias em quadrinhos que tinham mais ou menos umas 40 páginas que dava pra poder ler. E aí eu fui lendo Soul of the Dragon, The Psychopath, The Ranger Slayer. São outras histórias que também tem do Power Rangers. É uma coisa que eu meio que fui indo pelo caminho de ler do Ranger Verde, do primeiro Mighty Morphin, porque eu gosto muito da ideia dele. Depois ele ainda aparece em outros 3 Power Rangers. Aí depois teve também o do Psychopath, que eu achava muito legal essa ideia do Power Rangers no espaço, que inclusive tinham esses outros Psychopath, que eram os outros Rangers, que eles eram do mal, só que aí meio que foi capando porque não tinha mais o que ler. Lógico que tem algumas outras coisas pra ler, mas são das outras gerações de Power Rangers, como por exemplo, tem da geração do Power Rangers do SPD, tem do Power Rangers que é da Força Selvagem, e eu não sou tão ligado, eu fui mais ligado com o Power Rangers no espaço, que era quando tinha na TV Globinho ainda, então não sei se eu deveria ainda dar uma chance ou se eu acho que já deu um pouquinho pelo momento de um momento de nostalgia Power Rangers. Mais ou menos do que a gente vai ter perto do lançamento da temporada
4 de Umbrella Academy. Quando terminou, eu vi que muitas pessoas do subreddit do Umbrella Academy estavam reclamando de como a série foi péssima, de como ela foi mal escrita, que não sei o que. A gente precisa muito bem entender que a Netflix não vai fazer adaptações 100% fiéis ou até muito boas se não tiver, primeiro, um dinheiro muito bem injetado para poder pedir essas coisas, e segundo, se não tiver o autor que ele criou a obra para poder fazer aquilo, para poder fazer uma adaptação muito bem feita. Eu acho que talvez o exemplo primordial disso seria One Piece, que tinha muito dinheiro e segundo, tinha o autor da obra fazendo a adaptação a poder fazer com que aquela obra fosse muito bem adaptada. Então, eu fui ler os quadrinhos de Umbrella Academy, que a gente vai ter que mais ou menos a ideia que cada uma das temporadas é mais ou menos a ideia do que a gente vai ter de cada um dos volumes. São 6 capítulos que tem mais ou menos de cada uma das temporadas, e que eu vou confessar, é muito pior. Assim, tudo bem, a primeira temporada é muito bem feita, tipo assim, tudo bem, tem algumas cenas que não são mostradas na história em quadrinho que eu acho que tem uma limitação criativa, tudo bem. Luta em história em quadrinho é uma coisa que eu honestamente acho muito ruim, porque não fica muito bem claro o que está acontecendo numa luta. Assim como também a gente vai ter que, quando você tem uma adaptação de uma série, você ver aquela luta, que eu acho que é uma coisa que talvez muitas pessoas tenham na cabeça quando leiam o mangá, que é, nossa, esse capítulo quando virar episódio de anime, vai ser muito legal de assistir para poder ver a luta dos dois. Mas também tem esse problema de que as conversas que tem e as intrigas que tem em Umbrella Academy, eu acho que na série é muito mais bem trabalhado. Tudo bem que tem alguma outra coisa que eu acho que seria muito mais legal se fosse pegado o que tem da história em quadrinhos, como, por exemplo, o visual do que a gente tem do Luther, mas eu acho que muitas coisas foram muito bem adaptadas. Eu acho que teve, como por exemplo, o Klaus é muito mais carismático na série. Eu acho que tem talvez o Five, ele nos quadrinhos é muito mais interessante. Mas eu acho que também falar que a série ela é muito pior do que a gente vai ter a história em quadrinho, eu acho que vem muito pela essa transfobia do que aconteceu com o Elliot Page, do que de fato aconteceu com os quadrinhos. Assim, os quadrinhos são ok, mas eu acho assim, a série muito melhor. E aí a gente volta de novo então, com eu indo pra poder falar da Unicamp, e aí eu fiz a leitura de A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak. Cara, aquilo não dá pra poder fazer um resumo de literatura. Tudo bem, dá pra fazer, mas o meu problema é o seguinte, quando eu pego um livro pra poder fazer resumo, tem tanta coisa que eu quero estudar e falar sobre, que às vezes eu pego alguns artigos pra poder fazer referência, alguma coisa que eu gostaria de trazer de forma diferente, só que o problema de A Vida Não É Útil é um livro de filosofia, e aí esse livro, ele era baseado em outros textos, outras palestras e outros seminários de cada um dos capítulos. Então cada capítulo era pelo menos uma referência de 4 fontes de textos diferentes. E como são 6 capítulos, você vai praticamente fazer com que isso fosse vezes 4, então você tem mais ou menos 24 fontes do que você tem que procurar para poder ler os 6 capítulos. E aí eu pensei, esse aqui eu vou talvez fazer uma análise para depois, porque não ia dar tempo de eu conseguir fazer um resumo. Então, é um livro muito bom, achei muito legal, é bem curto de ler, eu não achei que demorasse muito tempo. As ideias apresentadas não são muito difíceis, porque eu acho que por serem um resultado do que foi se falado em outras palestras, em outros seminários e em outras situações, talvez chegasse naquele momento e fosse muito mais fácil de resumir tudo que era a ideia que precisava ser trabalhada. E aí vem a obra, então, que eu escolhi fazer o resumo, que é Vida e Morte de M.J. Gonzaga, de Sá de Lima Barreto. É um livro que, mais uma vez, o Lima Barreto, ele é um autor que eu gosto muito por ele trabalhar com essas ideias que o pré-modernismo possibilitaram, mas que dificilmente a gente vai conseguir ter uma exaltação tão forte dele. A gente tem essa obra sendo trabalhada com essas dualidades que eu achei sensacional, primeiro com a obra chamada Vida e Morte, o capítulo inicial já acontecendo com a morte do M.J. Gonzaga de Sá, mas a todo momento sendo trabalhadas essas ideias do que a gente tem de ideias opostas. Então, a vida e a morte, homem e mulher, do que a gente tem da coisa mais velha com a coisa mais nova, que eu achei sensacional essa obra. Vale muito a pena ler, não é uma obra fácil de se ler, apesar de ser do período do modernismo, mas eu acho que é uma obra que vale a pena sim você ter essa audácia de você fazer a leitura também. O Sol na Cabeça foi a obra que eu li também para poder falar sobre a UFPR. É uma obra
muito legal. Eu nem sabia que essa obra tinha sido polêmica na época que ela foi escrita, porque falou-se muito dessa coisa de que tentaram fazer a imagem da favela como o novo faroeste do Brasil. Eu acho isso uma coisa muito tonta de se falar, né? Porque se a gente for analisar talvez as obras inaugurais do que a gente tem de muitos escritores, por exemplo, Ressurreição do Machado de Assis é uma obra muito fraquinha do que se for comparar com as outras obras, assim como também Paixão Segundo GH. O que a gente tem também da Clarice Lispector é uma obra muito fraquinha se comparada com todas as outras obras que existem. Então, o Giovanni Martins ter escrito aquela coletânea de contos para o Sol na Cabeça de forma inaugural é uma coisa muito impressionante de você conseguir analisar. Eu fiquei apaixonado, obviamente, por mais contos do que outros contos, mas eu acho que é um livro, sim, que merece o seu respeito e principalmente por ser uma obra inaugural. Se eu não me engano, ele já fez o lançamento de um romance, que era o que era a ideia original dele escrever, então vale a pena, sim, acompanhar a carreira literária dele. Noite na Taverna também eu li porque não somente eu tinha essa curiosidade de fazer dessa leitura, mas porque também era uma obra sendo pedida pelo vestibular da UFPR. Eu vou confessar que, assim, eu esperava um pouquinho ser uma leitura menos adolescente, né, de internet. Por quê? Porque essa obra, ela trabalha com muitas coisas polêmicas. A gente precisa lembrar que essa obra ela é um produto da época, e toda vez que a gente fala produto da época, é no sentido de a gente precisa entender quando que ela foi produzida e por que que ela impactou no momento que ela foi escrita. A gente tem essa sociedade um pouco mais moralista, um pouco mais cristã, que não fala desses terrores, mas assim, é uma obra que parece muito no sentido de você tentar chocar pelo choque, né? Você não tá tentando realmente fazer com que você trabalhe esse terror psicológico. Então, assim, falar do que a gente tem do canibalismo, do que a gente também tem da necrofilia, do que tem do incesto. Eu acho que são pontos que a gente pode sim trabalhar, mas eu acho que se você falar, né, por exemplo, isso é chocante por causa de incesto. Assim, realmente é chocante, mas é só isso? Porque quando você trabalha alguma coisa pelo terror do o que é e não do como e por que é, eu acho que isso perde um pouquinho, mas aí também tem esse outro problema, né? Porque como é uma obra inaugural desse sentido do que a gente tem do terror no Brasil, eu acho que fica esse problema, porque como é a primeira, a gente fala que aquilo é a base e aí fica meio como clichê. Então realmente ele se torna um clichê porque ela é a obra original pra gente poder falar de terror, de literatura de terror no Brasil. Depois eu voltei mais uma vez porque eu tinha ficado um pouco curioso da minha memória se ela realmente, a nostalgia falava mais alto de Katekyo Hitman Reborn. É uma obra que eu falei assim, eu não vou ler tudo porque ela meio que se atrapalha, como por exemplo é o caso de Dragon Ball ou de Naruto. Ela começa com um conceito de comédia, depois ela vai pra uma coisa mais séria e depois ela se perde no quão séria ela é. Tem uma parte que é a Saga do Futuro, que foi o que eu fiz a leitura, que eu achei um conceito muito interessante, que é o dessa família de mafiosos que ela, no futuro, o líder está morto e eles são enviados para o futuro sem conseguir voltar para o passado, e aí eles têm que fazer, então, esse retorno para o passado, mas também corrigir o que aconteceu no futuro. Eu acho uma premissa muito legal, eu acho também como é desenhado muito bonito. Eu vou confessar que também tem algumas coisas de tipo assim, o poder da amizade às vezes fala um pouquinho mais alto, essa coisa de você também ter a problemática de que do nada eles tiram um poder do que eles não tinham antigamente. Mas assim, eu acho que às vezes tem que tirar um pouco essa descrença, né? Tipo, às vezes tem aquela coisa do The Power of Cool, que é aquela coisa de tipo assim, é legal porque é. Então, tipo assim, se é muito legal, então a gente pode dar esse poder. Realmente é o que acontece com esse capítulo. Um outro mangá que eu fiz a leitura completa, que eu também fui ler despretensiosamente, que foi Jujutsu Kaisen. Eu li os 4 primeiros capítulos, 5 primeiros capítulos, que é o que fala mais ou menos daquele exorcismo do que aparece no começo. Honestamente, que eu não vi muita coisa legal. Tudo bem que depois que falaram da premissa, depois da coletar os dedos, depois falou do Gojo, começou a ficar um pouco interessante, mas principalmente quando começou a aparecer o Panda, o cara que só fala as palavras com as receitas de um ingrediente. Depois que a gente vai ter a introdução da Maki, eu acho que aí começou a ficar legal. Eu acho que o que vai também acontecer com o incidente em Shibuya, ele também mostra o potencial do que também tem do Gege, que é o autor da história, mas eu acho que depois vai perdendo um pouco a mão. Eu não sei se tinha como fazer a história ser melhor. Eu li umas
possibilidades de fã que eram terríveis, como por exemplo, o fato da própria personagem principal, do Yuji, ele ser possível de ele conseguir controlar o que o Sukuna conseguia fazer, como uma coisa meio Naruto e Kyuubi, e eu falei assim, ó, não, isso aí não ia rolar bem não, porque como que você ia explicar que o rei das maldições, que o cara que ele é a encarnação do mal supremo, ia se juntar com um cara do colegial? Então, eu não sei até que ponto realmente a história ela foi mal escrita, mal roteirizada, ou só tiveram que empurrar pra poder acontecer alguma coisa. E também alguns problemas durante a produção que depois eu vi, como teve até um capítulo que teve que lançar pelas metades, porque tava com muita dor nas costas, mas é uma obra que eu não vou dizer que ela não vale a pena ser lida. Foi muito legal, mas eu acho que talvez o anime ele possa ser um pouquinho melhor, porque às vezes a gente tem essa coisa, né, que o mangá tá sendo publicado, só tem uma semana pra você poder fazer tudo o que você realmente quer construir, e o anime ele dá essa ideia de você conseguir reescrever e contar melhor o que você queria produzir no mangá. Uma leitura que eu não consegui terminar, apesar de eu ter falado da obra de uma coisa geral, que foi o Nós Matamos o Cão Tinhoso. Eu consegui fazer até uma leitura um pouco mais superficial dos capítulos finais, do que a gente vai ter dos últimos contos, mas não de todos, como eu fiz também já da parte inicial. É uma obra muito interessante. Mais uma vez, eu sou muito interessado por essa parte do que tem de literatura no sentido internacional. Tudo bem que é uma literatura que ela é no sentido de você ler em português, mas sempre que se mostra essa coisa da cultura, da sociedade, do que é enraizado, eu fico muito interessado de querer estudar mais e querer ver a mais. Eu acho que isso também foi o que me parou um pouquinho de fazer a leitura completa, porque eu ia precisar ler um pouco mais da história, dos costumes e da cultura, e aí eu acho que isso que me atrapalhou. Porque que nem, por exemplo, no caso de Niket, eu também fiz a leitura do que a gente tem do conceito de história, do que a gente tem do conceito do país, e aí eu acho que às vezes isso me atrapalha um pouquinho, porque eu quero estudar tanto e saber tanto, pra poder trazer pra vocês também, que eu acho que seria interessante de pontuar pra vocês, eu acho que isso meio me barrou. O que eu acho que é interessante de pensar isso quando eu falo de Alice no País das Maravilhas, né? Porque em Alice no País das Maravilhas eu não li nada sobre esse conceito da era vitoriana, e não gostei. Será que eu deveria ter lido isso? Um livro curto, mas longo ao mesmo tempo, que é uma coisa até meio que curiosa com o livro de crônicas, mas em que mundo tu vive, do José Faleiro. Vamos ter também que a crônica inicial vai dar o nome ao livro, que depois se divide em outras partes também para poder se fazer a leitura. Vão se juntar de várias crônicas que ele escreveu ao longo do período de 2 anos, se eu não me engano, para uma revista que depois ele faz essa coletânea. São crônicas do sentido de vista que a gente vai ter da literatura marginal, no sentido de pessoas que vivem no sentido da margem da sociedade, de favela, e de lá que vem a produção e o conhecimento. O José Faleiro fala sobre essa cidade de Porto Alegre e também desses olhos sobre o que ele viveu um pouco. Então a que a gente vai ter das crônicas são um pouco autobiográficas, mas também no sentido de que a gente vai ter de outras pessoas que não necessariamente são ele, mas são de histórias que ele ouviu. Eu acho que do mesmo jeito que me pegou muito com o Giovanni Martins no Sol na Cabeça, me pegou também esse sentido de que, saindo do Rio de Janeiro, da favela carioca, e indo pra favela de Porto Alegre, foi o que me pegou muito do José Faleiro. Mas, mais uma vez, caí naquele problema do quê? São muitas crônicas. Se eu não me engano, são 60 crônicas que são colocadas dentro desse livro. E aí eu não vou dar conta de fazer o resumo de 60 crônicas em uma vez só. Talvez, e aí eu acho que isso pode ser o problema, eu quero fazer o resumo de cada uma das crônicas ainda esse ano, mas aí que tá o problema, eu preciso ver depois se a gente vai ter que a URGS vai manter esse livro na lista de leitura obrigatória, porque é a URGS que trouxe esse livro, então não sei se de fato vai acontecer. Agora eu não lembro se é URGS ou FPR, eu acho que foi o FPR que pediu esse livro. Então fica esse problema de que se eu tiver que fazer 60 crônicas de resumo, é cada um que vira um vídeo de mais ou menos uns 15 ou 20 minutos. Então você já viu o quanto que eu vou ter que gravar. E o livro que eu fui ler despretensiosamente por conta da lista de leitura obrigatória da UFO, que foi Bom Dia, Camaradas. Apesar de eu não ter feito o resumo completo, eu fiz inclusive um vídeo o qual eu falava sobre 5 coisas para poder saber antes de ler dessa obra. Iria ter feito realmente, mais uma vez, um resumo para poder falar um pouco mais dessa obra, mas assim como eu falei, é mais uma vez aquela ideia do que a gente tem de um livro que fala de outro país, e aí eu quero estudar sobre o país, e aí eu fico nesse problema de querer estudar e querer saber mais para poder trazer pontos importantes para vocês e interessantes. Não fiz.
Pode ser que, se continuar na lista de leitura obrigatória da UFO desse ano, eu faça um resumo, e aí, mais uma vez, eu estou cavando a minha cova. Por quê? Porque esse ano eu queria fazer a leitura de todos os livros da FUVEST, o que eu tô achando que eu não vou conseguir fazer, porque são 9 livros completamente novos, e aí eu tenho que ainda esses outros livros, então vira mais ou menos um livro por mês, o que eu geralmente não dou conta, mas vamos ver. E no final do ano, o qual eu fui pro Brasil, então eu tava indo meio que na praia, tava meio que ficando em casa, o qual eu fiz a leitura do The Montessori Baby, que é a ideia de montessoriana, que a gente vai ter os lugares a gente vai ter a permissão do ambiente, mostrando pra criança a qual ela permite ir para os lugares que ela possa explorar e também que ela consiga se sentir incluída na casa. É um livro que até é uma leitura fácil, porque meio que vira mais um guia do que um livro que você tem que ir do começo até o fim. Não terminei ainda o livro, porque eu ainda tô pensando em como que eu posso aplicar a leitura completa, porque o problema é o seguinte, é um guia, então ele fala até mais ou menos os 3 anos ou 5 anos de idade do que a gente tem da criança. E aí eu tô meio que pulando essas partes, por quê? Porque o meu bebê só tem 7 meses, ele vai fazer 8 meses agora na semana seguinte. Então, meio que eu tô esperando para poder ler algumas partes. E talvez o livro com o qual eu tenha terminado, então, assim como todo professor de literatura, ele tem talvez um pouquinho desse série de ser um pouquinho comunista, que foi de Capital and Ideology, a graphic novel adaptation do livro original do Thomas Piketty. Foi um livro qual que eu tava pensando, né, porque eu sempre quis fazer novamente a leitura do que a gente tem completo, do Capital do Marx, e também de ler também sobre o que a gente vai ter das ideias do Thomas More, e também do que a gente vai ter dessa ideia de como a gente vai ter a análise do que a gente fala da economia. Eu acho que foi um bom ponto de partida. Mas assim como eu falei, não foi um livro também que eu fiz a leitura completa, como eu tava também lendo do Montessori Baby. Eu tô meio nessa coisa de conseguir alimentar a minha alma comunista, mas também alimentar a minha alma de ser um novo pai. Então eu tô meio que ainda nesse choque de tentando fazer com que a gente consiga conciliar os dois. Então eu acho que é uma boa adaptação, mas eu não sei até que ponto, e isso é uma coisa que talvez possa vir até um vídeo depois meu, que é o quanto que uma adaptação te ajuda a ler a obra original. Não sei se eu fosse ler a obra original eu ficaria mais feliz, mas foi uma leitura que eu tô gostando até agora. Eu tô mais ou menos no capítulo 3, é uma forma interessante porque cada capítulo se trata de uma geração antiga. Então se a gente tem uma geração que se fala mais atual, temos uma geração mais antiga, depois volta para uma geração entre o do que era na nova e entre o do que era antiga, é uma análise bem interessante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas leituras de 2024. Logicamente que teve um texto ou outro que eu fiz uma leitura, ao qual eu não coloquei, porque eu acho que eu tento colocar as obras completas. Tudo bem que às vezes tem algum artigo, ou também alguma crônica, ou algum texto que eu faço uma leitura um pouco mais rápida, para talvez fazer algum outro tipo de vídeo, como por exemplo tem no meu canal de redação, mas eu não coloquei porque eu tô pensando aqui mais nas obras completas, principalmente da ideia do que a gente fala dos vestibulares e também dessas outras obras que eu pego para poder ler e também curtir. E você, como que foi as suas leituras de 2024? Você leu mais? Você leu menos? Do que eu percebi, eu li um pouco a mais do que a gente tem do ano de 2023. Escreve aqui nos comentários por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!